Me parece, inclusive, que a base do governo ontem esvaziou a sessão na Assembleia Legislativa para impedir que esse tema fosse debatido, porque já tem a oposição na Assembleia Legislativa do Ceará, já está trabalhando com a possibilidade de abrir uma CPI, de puxar uma investigação legislativa parlamentar sobre esse caso. E ontem, o presidente da Assembleia Legislativa, esvaziou a sessão para evitar que esse tema fosse debatido. Então só piora a situação dele. Eli, a gente está vendo no Ceará uma coisa que está no Brasil todo. A gente chegou num ponto em que realmente, quando você fala de soberania, não dá mais para tampar o sol com a peneira. A gente já perdeu o controle territorial do Ceará, perdemos aqui vastas terras, vastas áreas também na Amazônia, a gente tem visto. Aliás, o Fantástico, até que enfim voltou a fazer alguma matéria, claro que é propaganda para o governo, porque quis mostrar como a gente tem denunciado também o ICMBio e o IBAMA por toda essa vagabundagem que eles estão fazendo com os ribeirinhos, com os colonos. O Fantástico resolveu dar uma matéria no domingo sobre a operação da Polícia Federal em terra indígena que está sendo dominada pelo Comando Vermelho. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, isso aí é operação para enxugar gelo. Os caras vão lá, destroem o maquinário. Para essa turma do crime organizado, que movimenta trilhão, isso aí é troco de pinga. Amanhã eles põem o maquinário de novo. Vão lá e derrubam. Aliás, coloca o André de novo aí, coloca todo mundo na tela. O que me chamou a atenção dessas operações lá é que o PCC, o Comando Vermelho, que domina essa reserva indígena que foi alvo dessa operação, tá fazendo o quê? Bunker e túnel, igual o Hamas lá na Palestina. Então, assim, é inacreditável. A gente tá num nível que as pessoas ainda não se deram conta, André. O Rio de Janeiro tá perdido, o Ceará tá perdido, várias extensões aí do Pará perdido, do Amapá perdido. A gente tem Mato Grosso do Sul perdido. Olha, é um negócio assim realmente brutal. Brutal. Vários estados do Nordeste. Bahia tá perdida também. Bahia tá perdida. O crime organizado, saiu um levantamento mostrando que o crime organizado tem mais presença nos estados do Brasil do que o McDonald's. Então, assim, é um negócio assim brutal. Quer fazer uma pergunta para o André, aproveitar a presença dele aqui? Eu quero colocar uma coisa extremamente importante nisso. Primeiro, esta área, pelo cálculo que eu fiz rápido aqui, 290 mil pés de maconha deve estar ocupando 30 hectares, mais ou menos. Isso comparando com outras culturas de herbáceas. Quanto tem que ter um pé para o outro de distância? 1 metro. Pé de maconha é 1 metro. Pelo que eu vi do filme aqui, 1 metro para o outro dá 290 mil metros quadrados, 10 mil metros, 30 hectares. Tá sabendo detalhe, hein, de plantação de maconha. Não, mas ela é igual feijão guandu, outras herbáceas que se planta a gente sabe disso. Se fosse guandu, por exemplo, a produção do guandu numa área dessa daria de erva, de pasto, alguma coisa como 10 toneladas por hectare, no mínimo, em 10 e 15 seriam entre 300 e 400 toneladas de maconha ano. Esta é a produção. Não se comercializa 300 ou 400 toneladas de maconha ano, a não ser com uma estrutura grande. São vários caminhões, vários transportes. É uma logística. E, obviamente, esta plantação não é a única plantação do Ceará. Óbvio, tem aquela música antiga, a maconha que vem lá do Ceará. Já é tradição a maconha do Ceará. Então, isto não exigiria, não teria essa estrutura sem o compadrio das autoridades. Isto faz parte do crime organizado que penetra no Estado. É isto que o deputado está fazendo e que está, de forma muito direta, apresentando. Agora, então, a questão é essa. Não existe isto. Agora, e vendo os filmes, por exemplo, que foram apresentados aqui, vê o detalhe da casa que estava lá. É uma casa com eletrônicos, extremamente bem instalada. Ou seja, pessoas frequentavam aquilo ali. Existe trânsito. Gente, a polícia não saber abandonar, me engana que eu gosto, né? Sem dúvida nenhuma. Me engana que eu gosto. Ou seja, tá passando pano por cima de quê? Por isso, como disse o Cláudio muito bem, é que o crime organizado prospera. E por isso que nós aqui precisamos de tomar presta atenção lá do norte, do Trump, para que nós tenhamos olhar crítico e especializado sobre essa questão. Agora, eu queria colocar uma pergunta para o deputado. O senhor esteve na região, o senhor ouve os boatos, eu sei que o senhor não vai nos colocar aqui, possivelmente, os boatos, mas deve ser voz corrente esse comércio de erva no Ceará, não só nessa região, né? O que a gente, eu estou falando aqui como cearense, tá? Não tem hoje uma rua no Ceará que não tenha um domínio de uma facção. Não tem um bairro, em qualquer que seja a cidade, que não tenha pichado em uma parede a nomenclatura da facção criminosa que domina naquele bairro. Então, a comercialização, a normatização do crime organizado está tão de um jeito que, por muito tempo, a polícia... Abrindo aqui uma parêntese. A polícia que, por muito tempo, tentou evitar a briga entre torcidas organizadas no estádio. A facção criminosa foi lá e determinou, a partir de hoje a gente não aceita mais uma briga entre torcidas organizadas. Os líderes, os presidentes das torcidas organizadas renunciaram aos seus cargos e desde então não tem mais briga.
Ou seja, o Comando Vermelho é o PCC mandando no estado do Ceará. É o estado paralelo dominando. A gente vê dentro de parede pinchada assim, olha, Comando Vermelho, eu tenho essa foto, tá? Comando Vermelho deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. O povo normatizando o Comando Vermelho, achando que isso é normal, que é bom, é beleza. Só que vai passando o tempo e eles vão tomando todo o território e começa a acontecer o que já está acontecendo em boa parte do Ceará. É a internet que tem que ser do Comando Vermelho. Eles vão lá e destroem as caixas de fibra ótica das internets que não pagam o seu pedágio. Aceita lá. Pagou, fica com internet. Não pagou, a gente quebra. O povo tem que contratar desses provedores de internet. Tem mês que chegam 2 mensalidades. Não tem o que fazer, tem que pagar. Ou então fica sem internet. Eu fui lá em Cariré. Tinham 8 comércios que vendiam água. Garrafão de 20 litros desse de água mineral. Só tem um hoje. 7 fecharam. Porque o Comando Vermelho foi lá e disse assim, a partir de agora a gente quer R$2 de cada garrafão de água. Ficou mais caro para o povo comprar. Antes pagava R$6, R$7. Hoje está pagando R$9, R$10. Ficou mais caro. Os comerciantes que não aceitaram pagar a propina para o crime fecharam seus negócios e o único que funcionou hoje é parceiro do crime, de forma forçada. Ou seja, estão dominando o território para colocar a taxa da água, a taxa da internet, a taxa da luz, da iluminação. Estão fechando, veja só, estão fechando conjuntos habitacionais, esses que são inaugurados, Minha Casa Minha Vida, foi inaugurado antigamente Casa Verde e Amarela, no governo Bolsonaro, quando ele veio aqui e inaugurou o maior conjunto habitacional da América Latina, em Fortaleza, governo Bolsonaro, tá? Só que era obrigação do governo do estado do Ceará manter a segurança. Fecharam com muros e hoje eles pagam um condomínio, não para manutenção do local, mas para facção criminosa. Só que isso está banalizado aqui no Ceará. O nosso papel é abrir o olho da população. É pedir que eles entendam que isso não é normal. Parabenizo todos os deputados estaduais que lá na Assembleia lutaram, falaram. Em especial, o meu pai, deputado Alcides Fernandes, que foi quem propôs essa CPI do narcoestado na Assembleia Legislativa. Todos os deputados estaduais, vereadores, deputados federais do Ceará que tiveram a coragem de se posicionar e, junto comigo, denunciar esse grande descaso. Já que você citou o seu pai, ele está pré-candidato ao Senado e vocês costuraram aliança com o Ciro Gomes. A gente teve, nos governos anteriores, a gente teve aí Tayo Eumano aí, que substituiu o Isolda, teve o Camilo Santana em 2015 a 22, PT, teve aí o Cid Gomes antes de 2007 a 2015, governou bastante. Se a gente colocar em perspectiva histórica, porque esse tipo de infiltração criminosa, ela não acontece de um dia para a noite. É claro que a gente percebeu um avanço enorme nos últimos anos, mas você mesmo citou que quando o Bolsonaro era presidente, teve problema lá. Eu me lembro que o Sérgio Moro ainda era ministro da Justiça e mandou Força Nacional, cacete lá, para poder atuar aí em função justamente desse tipo de terrorismo, né? O pessoal incendiando ônibus, etc e tal. Agora, eu não posso deixar de responsabilizar o Cid Gomes também. O Ciro Gomes, ele faz a crítica ao irmão em relação a isso? Todas as críticas. Ele propõe, em relação ao crime ter dominado o Ceará, como eu disse, não é do dia para a noite. Ele está colocando, como essa é uma pauta que eu sei que é uma pauta muito forte da direita, eu sei que é uma pauta sua, pauta do seu pai, você acabou de citar, é uma pauta do Flávio. Como é que é essa pauta para ele? O que o Ciro está colocando? Vocês colocaram essa questão para eles na articulação com ele? Quer dizer, Ciro, isso aqui é a nossa bandeira principal, a gente precisa ter uma política efetiva. O que vocês têm conversado sobre como combater o crime organizado no Ceará, caso ele venha a ser o eleito governador? Em primeiro lugar, deixar aqui registrado que Ciro Gomes faz todas as críticas ao seu irmão Cid Gomes, que se entregou e se vendeu a Camilo Santana, ao Lula, que ele tanto criticou e dizia o Lula está preso babaca até recentemente, se entregou de vez ao PT e que hoje entregou o estado do Ceará às facções criminosas. Eu quero frisar aqui também que o próprio Ciro Gomes foi uma das pessoas que compartilhou o meu vídeo denunciando esse grande e maior plantio de maconha já encontrado na história do Ceará. É uma pessoa que tem feito várias críticas ao poder também judiciário, que tem lá uma certa infiltração das facções criminosas, tem repetido diariamente que o maior problema do avanço das facções criminosas no estado do Ceará é a infiltração das facções nas nossas instituições. Citou e cita diariamente um fugitivo que está há 1 ano e 6 meses foragido aqui do estado do Ceará, Bebeto do Choró, que é envolvido com facções criminosas e é aliado de Cid Gomes, ou seja, o próprio Ciro fala, por que até agora não encontraram ainda o Bebeto do Choró?
Bebeto Choró certamente seria uma pessoa que é uma delação premiada, entregaria tudo o que acontece no estado do Ceará, mas simplesmente está foragido. É completado daqui a pouco 2 anos e ninguém sabe onde está Bebeto Choró. E Ciro Gomes tem denunciado, tem cobrado, e nós temos cobrado dele também posicionamento e política pública voltada para a segurança pública. Agora, Cláudio Dantas, já que foi falado sobre esse assunto, eu confesso que eu não queria nem entrar nesse assunto. É estranho, é ruim eu estar falando de partido, coligação e tudo mais, no momento em que o Ceará vive hoje, um problema que todo mundo está percebendo, a infiltração das facções criminosas aqui no estado do Ceará. Mas o meu pai foi lá e postou um vídeo e deixou claro, olha, foi lá no final de maio de 2025 que o próprio presidente Bolsonaro veio no Ceará, ouviu atentamente todos os parlamentares do estado do Ceará e entendeu que hoje o Ceará não tem força para eleger um candidato de direita. Se olharmos a última eleição, onde o Ceará, a gente fez esse trabalho proporcionalmente, aumentou a votação do Bolsonaro, foi o estado que proporcionalmente mais aumentou a votação do Bolsonaro de 2018 para 2022, ainda assim em 2022, no segundo turno, o Lula ganhou do Bolsonaro por 70-30 aqui no Ceará. A gente não pode estar brincando hoje de vamos colocar aqui um candidato sabendo que ele vai perder por causa disso, por causa daquilo. Bom, a gente tem um mal muito maior hoje a enfrentar. A gente tem um PT a enfrentar. A gente tem um grupo que está há 20 anos no poder, que traiu o próprio Ciro, e que esse grupo está permitindo que as facções adentrem no nosso estado. Então, vamos derrubar esse grupo. Tenho diversas, inúmeras divergências com Ciro Gomes. Só que eu quero ter o direito de futuramente divergir do Ciro Gomes, no estado seguro, ou com a tranquilidade de sair de casa. Hoje eu não tenho. Então, sim, a gente fez essa união para derrotar o PT aqui no estado do Ceará. Só o cearense consegue entender o que eu estou falando. O futuro. Mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O problema está acontecendo hoje. O problema maior está acontecendo hoje. O próprio presidente Bolsonaro, nessa reunião que eu falei, ouviu cada um e nos deu o aval. Eu falo isso e repito aqui publicamente quantas vezes for necessário, porque foi fato público. Após a nossa reunião, o Bolsonaro subiu na sala e conversamos. Eu, Marinho, Abelo Neto, Carlos Bolsonaro e Jair Bolsonaro, com Roberto Cláudio. E ele entendeu que sim, quem tem força de ganhar o governo do Ceará é o Ciro Gomes, e deu o aval para que a gente pudesse apoiá-lo. Então, assim, se é para salvar o Ceará do PT, então vocês têm total carta branca e o total aval. E assim a gente seguiu. De lá para cá, o Ciro deixou bem claro. Então, a gente vai apoiar o senador de vocês, que foi o próprio presidente Bolsonaro, publicamente, num podcast, em março de 2025, que escolheu o nome a disputar o Senado pelo Ceará, Alcides Fernandes. Depois, foi confirmado nessa reunião com os parlamentares. E bem em breve, sairá uma carta do presidente Bolsonaro dizendo quem são os seus candidatos, os seus escolhidos. Então, sim, eu recebi muita crítica, mas com o aval do presidente Bolsonaro, e entendendo que eu estou defendendo o meu Ceará, nós fizemos isso e vamos derrotar o PT, se Deus permitir. Eu aproveito aqui, obrigado pela notícia. A gente está aqui com um furo de reportagem aqui, o André antecipando para a gente ao vivo. Fecha em mim aqui. O André Fernandes, deputado federal do PL, que está naturalmente no centro de toda essa articulação do palanque de Flávio Bolsonaro no Ceará, na aliança com o Ciro Gomes. Ele explicou para a gente como que se deu essa costura, por que se deu essa costura, de forma absolutamente objetiva, e o aval que Jair Bolsonaro deu a essa articulação, a montagem desse palanque. E agora ele acabou de antecipar para a gente, essa é a notícia, que o Bolsonaro está preparando uma carta com os nomes, todos os candidatos dele, tá? Quem são os candidatos, quem ele realmente está colocando a mão, está abençoando. Ele é a grande liderança da direita, é a grande liderança do PL e tem a palavra final sobre todas essas candidaturas. Então, vamos aguardar aqui com ansiosidade, com bastante expectativa, André. A gente está aguardando, vai aguardar aqui com expectativa essa carta de Jair Bolsonaro com os nomes desses candidatos. A gente lembra aqui que dia 25 agora, né, tem as convenções, a convenção aí para a escolha e para a definição desses candidatos, para o registro da candidatura, para a gente efetivamente iniciar a campanha eleitoral. Mais alguma pergunta para a gente liberar o André aqui, que ele está com a agenda apertada? Eu queria fazer uma colocação especial. Você quer fazer uma colocação? Sim, só uma colocação. Deputado, eu queria lhe complementar. Eu tenho feito o levantamento das perspectivas do Brasil. E o que nos falta ao Brasil para que os investidores cheguem, para que nós tenhamos um desenvolvimento? O grande combate, a grande bandeira que nós temos é o combate à corrupção e ao crime organizado. E o senhor trazendo esta bandeira no Ceará, que é um estado que eu conheço e tenho maior admiração pelo estado, onde o crime organizado é efetivamente tudo
isso e mais, até que o senhor colocou, é efetivamente a bandeira que nós temos que levantar no Brasil como um todo. Todos os brasileiros têm que lutar por isso, combate ao crime organizado e à corrupção. Que é a principal preocupação, não é só do eleitor cearense, não, de todo brasileiro, está no topo das preocupações. André, quiser encerrar aí a sua participação com alguma fala final, fique à vontade. Obrigado, Ari, Eli, Bruna e Cláudio Dantas, por esse momento aqui, esse bate-papo esclarecedor, e a todos que estão nos acompanhando aqui através dessa transmissão. Talvez alguns até não entendam as movimentações políticas que estamos fazendo hoje. Mas se Deus quiser, em um futuro bem próximo, quando o nosso presidente Flávio Bolsonaro vencer as eleições por pouco, vocês dirão realmente, essas alianças foram necessárias. Que Deus abençoe o Brasil, meu muito obrigado. Excelente. Boa sorte aí. É uma tarefa hercúlea libertar o Nordeste e libertar o Ceará desse jugo da esquerda. Um abraço, André. Tchau. Eu já lanço esse assunto. Motivo pelo qual Trump retira as acusações sobre Nicolás Maduro, de ser o chefe do cartel dos Soles. É para perder esperança de novo, assim como retirou a Magnitsky de Alexandre de Moraes, Ivan? Não, Pitoli, não existe essa preocupação neste momento. Esse foi um dos motivos pelo qual até eu encaminhei essa pauta para você, Pitoli. Lá em dezembro, quando a gente teve a informação de que a Magnitsky estaria para ser retirada, enfim, a gente veio aqui e alertou o público de que isso poderia estar acontecendo, né? Como de fato acabou, infelizmente, acontecendo. Aqui não. Aqui o que nós temos é um procedimento jurídico, a procuradoria ali está, obviamente, tentando condenar o Maduro, e eles fizeram um readequamento aí de toda a acusação. Na verdade, Pitoli, o que aconteceu foi o seguinte: eles renomearam, ele não é mais o chefe da quadrilha do Cartel de los Soles, mas ele está acima, no topo de uma engrenagem mais complexa que o Cartel de los Soles, que envia drogas para os Estados Unidos. Convenhamos, o Cartel de los Soles não é o único cartel a enviar drogas para os Estados Unidos. Isso aqui é um ponto que a gente precisa ter bem em mente. E o que a Procuradoria está colocando ali é o seguinte: ele faz parte do topo desse comando. Talvez a gente não tenha um único chefe, talvez sejam 3, 4, 5, 6. Então, o que o Departamento de Justiça está fazendo aqui nesse caso é o seguinte: a gente retira a acusação de chefe do comando do Cartel de los Soles e foca nas acusações nas demais acusações que vão de tráfico de droga, envio de armas para os Estados Unidos, enfim, são várias as acusações. Eles retiraram apenas uma acusação, mas renomearam ela. Tá? Isso não é a primeira vez que o Departamento de Justiça nos Estados Unidos faz, e a gente precisa ser bem prático aqui. Quando chegar lá na frente, no julgamento, eles precisam ter provas daquilo que eles estão acusando, né, Nicolás Maduro. Então, a gente pode até fazer uma analogia, salvo devidas proporções. Pouca gente sabe ou lembra, mas o Al Capone não foi preso por homicídio ou por outros casos. Ele foi pego ali por causa do imposto de renda. Então, repito, salvo as devidas proporções do caso do Al Capone, é mais ou menos isso que o Departamento de Justiça está fazendo. Agora, dentro dessa renomeação aqui do Nicolás Maduro, né, de não ser mais o chefe de uma quadrilha, de uma organização terrorista, mas no topo de uma cadeia mais complexa, a gente tem uma coisa que a gente precisa prestar atenção. O que o Departamento de Justiça está colocando ali é que existe uma rede, né, uma cadeia, um complexo bem mais estruturado e maior do que o Cartel de los Soles, que faz esse envio para drogas. Aqui a gente precisa estar atento, porque a pergunta que eu faço, eu não tenho a resposta para essa pergunta agora, Pitoli, mas a gente pode imaginar a resposta, é de que esse Cartel de los Soles é conectado com outros cartéis, com outros grupos, com outras organizações no hemisfério, que vão desde o México até lá embaixo no Uruguai, ou seja, em todo o hemisfério, em toda a América do Sul, em toda a América Central. O que o Departamento de Justiça está colocando aqui é o seguinte: estamos diante de uma montanha maior do que nós imaginávamos que é, e o Nicolás Maduro talvez não esteja, pessoa, no topo dessa montanha. Ele está muito próximo do topo, mas ele não é quem manda de lá de cima para baixo. Pode ser que o Cartel de los Soles faça parte de um complexo maior, mais estruturado e que precisa de uma investigação mais profunda. Aqui, Pitoli,
muita atenção. Isso abre o caminho para o Nicolás Maduro apontar o dedo para cima, dizer, realmente, não sou eu que comando isso aqui. Tem gente para cima de mim aqui. É como se o Departamento de Justiça, não era essa a intenção, não é essa a intenção do Departamento de Justiça, mas aqui também o Departamento de Justiça deixa uma fresta aberta ali na porta para o Nicolás Maduro eventualmente partir para uma delação premiada. Isso abre esse caminho. Tá? Então, a gente está diante de eu estou definindo, por enquanto, o caso do século, não sei, pelo menos para a América do Sul, é um dos casos mais importantes, supera, com certeza, irá superar em termos de proporção na América Latina o caso Lava Jato. Disso eu não tenho dúvida, ainda mais se o Nicolás Maduro partir para uma delação premiada. Uma informação que a gente tem, Pitoli, que eu posso confirmar, é que muito provavelmente o Hugo El Pollo Carvajal seja testemunha no caso do Nicolás Maduro. Vai vendo, né? Então, assim, vai levar tempo, e precisa que leve tempo mesmo, mas nós estamos diante aqui de realmente algo bem mais complexo e mais estruturado em termos de organização. Sem falar, eu não entrei aqui nas conexões desses cartéis com o Oriente Médio, né? Você imagina a hora que a gente entrar nisso. Então, o Departamento de Justiça fez essa adequação. Eu entendo o público, principalmente de direita no Brasil, que está decepcionado com algumas medidas ali do presidente Trump, faz parte, eu também estou, mas aqui nesse momento eu não vejo momento para pânico, Pitoli. Eu gostei muito da última vez que eu vim aqui, que você falou, explica para o leigo, para a pessoa que, né, não acompanha isso, que nem a gente acompanha diariamente. Então eu estou tentando usar aqui alguns termos até menos técnicos, mas que facilite a compreensão do público que nos acompanha aqui na Auri Verde, Pitoli. Perfeito, Ivan, perfeito. Aliás, Borgo, ontem a gente falava sobre esse tema, viu, Ivan? E quando Sim. Saiu essa notícia de que havia sido reclassificado, né, que não mais seria o chefe do cartel do Solis, Borgo e eu concluímos da mesma forma. Tirar do Maduro esse título de chefe do cartel do Solis para, de repente, colocar até a própria Delcy Rodrigues agora, o irmão Jorge Rodrigues, ou qualquer outro, para mudar o alvo, né? Borgo, foi isso que a gente concluiu. O Ivan está na tua escuta, Borgão. Olá, Ivan, boa tarde, prazer falar contigo, meu irmão. Ivan, ontem, fazendo uma análise, a primeira análise com o Pitoli, nós pensamos nessa possibilidade, né? Bom, o Maduro não é mais o chefe do cartel del Solis, porque abre a possibilidade que os irmãos Rodrigues sejam chefes e justificar ali uma intervenção. Porém, agora, com essa primeira fala sua, já me abre um novo horizonte. Eu começo a puxar aqui um fato que nós já tratamos aqui algumas vezes, o tamanho, o poderio bélico, militar, enfim, as Forças Armadas, a Marinha, que os Estados Unidos colocou ali no sul do Caribe. 20% do poder bélico dos Estados Unidos é muita força, o que não justificaria uma intervenção somente na Venezuela ou somente para capturar o Maduro. Eles poderiam ter ido com bem menos poder lá no sul do Caribe. Agora, quando você faz essa análise, quando você traz essa informação no início da conversa, eu começo a fazer uma junção aqui, juntar alguns pontos. Quando você diz que o Maduro está acima do cartel del Solis, existe a possibilidade de uma tipificação ou de uma união ali, não só da Venezuela, mas também de uma ligação do tráfico transnacional com a Colômbia, com Cuba, com a Nicarágua, enfim, de ser uma operação ali muito maior, o que justificaria o tamanho do poder bélico no sul do Caribe. Quer dizer, será que o Trump teria agora a intenção de incluir nessa operação? Aí sim, eu entendo que justificaria, olha, o Maduro não é chefe somente do cartel del Solis, mas ele é chefe de uma organização criminosa transnacional que envolveriam outros países. Eu estou viajando demais ou tem possibilidade disso ocorrer, Ivan? Oi, Borgo, sempre uma alegria estar aqui com você. Olha, vocês não estavam errados na análise de ontem, tá? Eu só mudaria aí a sua análise de agora. Não é que o Maduro estaria acima de toda essa rede. Ele seria um dos chefes. Talvez a gente não tenha o chefão, como a gente está acostumado. Algumas estruturas da máfia italiana, por exemplo, depois que morre o pai da família,
divide-se entre os irmãos, e o poder fica meio que dividido. Até o Império Romano, uma época, né, ficou dividido em 4, cada um tinha um poder ali. Então, pode ser que a gente tenha essa estrutura aqui. Então, Maduro seria um deles, mas não seria o chefão. Sobre o poderio militar, Borgo, eu vou trazer um dado. Estima-se de que a cada 10 dólares, dinheiro, tá? Impresso, papel, de cada 10 dólares que circulem no mundo, pelo menos $1 em algum momento esteve na mão do narcotráfico. Ou seja, 10% de todas as notas de dólar no mundo. Por que eu estou trazendo essa informação? Isso mostra o tamanho também, né, do outro lado. A frota ali do Trump é enorme, mas o outro lado também tem uma estrutura muito grande, muito gigantesca, o que justificaria, então, esse aparato militar no Caribe. A gente tem a questão de Cuba, como você bem disse, Nicarágua, Colômbia, Honduras, Brasil. Não adianta a gente tirar o Brasil da equação, tem que colocar o Brasil na equação, sim. Então, nesse sentido, toda essa operação seria justificável do ponto de vista que o Trump tivesse realmente decidido a desmantelar o máximo que ele puder dessa rede de tráfico, que não está mais limitada ao tráfico de drogas. A gente precisa aqui também alertar a nossa audiência de que hoje o tráfico está comandando posto de gasolina, está comandando motéis, está comandando... Quer dizer, a coisa saiu, já não é mais aquela coisa do traficante de droga que coloca a droga no barquinho e leva para os Estados Unidos. Aquilo ali é um meio de você pegar eles, né? Pegar ali uma das atividades. Mas o tráfico de drogas já está... os traficantes, o tráfico organizado, ele já entrou em outras atividades, né? Então, é nesse sentido que você precisa ir desmantelando aos poucos. É um trabalho difícil. E tem mais uma coisa, né, Borgo? Desde a administração Reagan, final dos anos 80, até agora, nenhum presidente americano, incluindo o presidente Trump no primeiro mandato, pegou o assunto seriamente como está sendo feito agora. Ou seja, eles tiveram aí 25, 30 anos de vida boa. Tinha uma operação aqui, outra ali, narcóticos, etc. Mas nessa proporção aqui, a gente não teve. E outra coisa, não se esqueçam que o Trump de tanto em tanto fala também de tráfico de pessoas. A gente pode estar entrando aí também numa seara, né, de uma investigação que leve ao tráfico de pessoas. O Trump acusa o Maduro de abrir as celas dos presídios na Venezuela para levar essas pessoas para os Estados Unidos para cometerem crimes lá. Isso aí ele falava nos comícios para 2024. A gente fazia a tradução e já em 2024 ele falava isso. Então, essa rede é tudo muito mais complexa. E eu sei, Borgo, o nome Foro de São Paulo em algum momento aí passou na sua cabeça de ontem para hoje. Eu tenho certeza que passou. No momento, seria muito prematuro e irresponsável da minha parte dizer, olha, o Maduro foi preso no sábado, hoje é quarta-feira, a gente já começa a ver conexões ali com o Foro de São Paulo. Tudo isso é muito cedo. Mas, inevitavelmente, em algum momento, o nome do Foro de São Paulo, mesmo que depois seja inocentado, a gente não sabe. Eu estou aqui sendo muito, né, cético quanto a isso, mas o nome do Foro de São Paulo pode aparecer e aí a coisa começa a engrossar. O que nós estamos é realmente diante de uma investigação de uma rede que vai muito, mas muito além do tráfico de drogas e vai, como o próprio disse o Carvajal, que é o principal ponto, né, que é o filé mignon daquilo que o Trump está olhando, a possibilidade de interferência em eleições fora da Venezuela, não só na Venezuela, Borgo. Ô Ivan, onde eu estou chegando é que pegar o Maduro, pegar a Venezuela, mudar o regime na Venezuela, é óbvio que passa pela cabeça do Trump, que é um objetivo do Trump, mas eu imagino que o objetivo principal, em especial do Marco Rubio, será a caída ali, pegar o regime cubano, né? Isso aí é uma questão até pessoal dele, e não só pessoal, como a importância que tem o regime cubano para o Foro de São Paulo. Mas aonde eu faço a ligação é que talvez o Cartel dos Soles seja uma engrenagem, não seja o fim. Talvez o Cartel dos Soles, numa organização maior, junto com Hamas, Hezbollah, PCC, Comando Vermelho... Perdão. Você matou a charada, é isso mesmo. É isso mesmo. Desculpa te interromper assim de maneira abrupta, mas é que você matou a charada. O Cartel dos Soles não é o fim, mas é um braço de algo bem maior que nós podemos estar diante do que é esse algo bem maior agora. Então, Ivan, e pegando o carona no que o Borgo vem matando a charada aí com relação a ser uma engrenagem, é justamente porque encontraram em Hugo Chávez e em Maduro a possibilidade de usar uma estrutura total do Estado
né, partindo da PDVSA, da lavagem de dinheiro, né, os generais que foram ali escolhidos, o Supremo Tribunal Federal venezuelano, né, a Suprema Corte venezuelana também pronta para atender o sistema. Enfim, colocaram um riquíssimo país, à disposição do esquema. Eu acho que daí Maduro passa a ser importante também, né? Pois é, agora esse esquema que você narrou nesses últimos 30 segundos da sua intervenção, Pitoli, se a gente tivesse dito que era o Brasil do começo dos anos 2000, ali de 2002 a 2010, a nossa audiência ia acreditar que seria. Porque isso eles tentaram tanto na Venezuela, com sucesso, como no Brasil também. Só que aí veio o mensalão, veio o petrolão, vieram os escândalos, enfim, teve a questão dos anões lá, do orçamento, e vários escândalos. E acho que os anões do orçamento é antes, né? Mas o mensalão e o petrolão foi realmente uma pedra no sapato. Mas o DNA da operação ele é muito semelhante, né? Você ocupar um estado e usar esse estado em benefício da causa revolucionária, não vamos esquecer disso, da causa socialista e também, né, da manutenção de poder em vários países. É aqui que eu acredito que o regime venezuelano cometeu o erro e o Maduro talvez extrapolou isso, que foi tentar justamente influenciar eleições na Europa, influenciar eleições nos Estados Unidos, enquanto a coisa estava na América Latina, bem ou mal, passava despercebido. Mas aí começou a mexer, né, lá dentro dos Estados Unidos. O Carvajal já denunciou, olha, tem políticos aqui nos Estados Unidos que podem estar envolvidos nesse esquema. Quer dizer, eu acho que levar isso para o hemisfério norte tenha sido um erro que o regime lá na frente, quando olhar para trás, vai dizer, puxa, foi aqui que a gente errou. Enquanto estava em casa, a gente controlava. Quando saiu para fora de casa é que a gente perdeu o controle e Maduro e Companhia Limitada começaram a ser presos. Perfeito, Ivan. Agora, Ivan, no meio disso tudo, a gente tem no Brasil toda a estrutura do Estado também, como você mencionou, né? Você poderia confundir ou pensar que fosse o Brasil dos anos 2000. Ivan, imagine o tamanho do aparelhamento do Estado no Brasil hoje. Hoje. Você mencionou alguns pontos, né, utilizados pelo crime organizado no Brasil, para que hoje, a gente vem dizendo já há bastante tempo, né? O cara ali na esquina, com uma trouxinha de maconha, uma pedrinha de crack, um pininho de cocaína. Esse cara é a ponta da ponta da ponta da ponta. O dinheiro não vem mais daí. O dinheiro vem do cigarro contrabandeado, aí vem das usinas de álcool, de açúcar e álcool. O dinheiro hoje do tráfico em si, isso é irrisório, perto do que esses caras estão movimentando com fintechs na Faria Lima. Enfim, é um dinheiro que hoje... O rastrear essa conta por conta da engenharia financeira, né, é um trabalho e tanto de um Ministério Público que tem alguns heróis, como Lincoln Gaquia, que é um promotor de justiça aqui do estado de São Paulo, mas poucos outros nesse sentido. Por quê? Porque tantos outros estão no esquema, Ivan. Então, é um passar a desmontar algo que levou 40 anos para ser construído e pode levar o mesmo tempo para ser destruído. Ô, Pitoli, aí que tá. Você falou da esquina, né? Assim, se você tirar a venda de drogas hoje de alguns grupos, eles continuam funcionando normalmente. O tráfico de drogas, muitas vezes, ele é vantajoso pela manutenção do território. E aqui a gente está entrando numa esfera ainda mais complicada, não é? A gente tem notícias, por exemplo, da máfia italiana no sul da Itália, que eles já deixaram de trabalhar diretamente, assim, colocar a mão na massa, mas eles controlam o território. Isso é preponderante. Então, muitas vezes, esse contrabando ali em determinadas regiões do país é mais valioso o território em si, o controle, do que o lucro com a atividade ilícita. E aí a gente vai justamente para essa penetração dentro do Estado. A Venezuela chegou num ponto que 100% do Estado venezuelano estava na mão de um cartel, do cartel de los Soles, que agora a gente começa a vislumbrar a possibilidade de ser um braço, digamos assim, de um povo maior, ou seja, o cartel de los Soles não é a cabeça do povo. E esses braços, com certeza, também estão no Brasil e, de consequência, buscaram se infiltrar também no Estado. Não controlou 100% do Estado brasileiro, beleza, mas que tenha controlado 15%, já dá para fazer um estrago danado. Cuba
Cuba ali é uma questão um pouco mais complicada. Cuba é a inteligência da coisa toda. Então você já não sabe mais ali também onde que termina, onde começa uma coisa ou outra. Mas você tem a mesma situação no México, você tem em Honduras, você tem na Colômbia em menor proporção, e Nicarágua nem se fala, enfim. Então você tem esses braços operando que vão desde da esquina que você falou até lá em cima, que agora a gente vai descobrir o que tem acima do cartel do Los Soles, né? Ivan, ao mesmo tempo só uma coisa, aí eu já passo para você. Entendo também, até você fez essa ponderação alguns minutos atrás, falando o seguinte, olha, deixaram chegar nesse ponto, é a primeira vez nesses últimos 40 anos que alguém decide enfrentar, e é a primeira vez que alguém decide enfrentar, porque tudo isso, a exemplo do que aconteceu na América do Sul, financiamento de campanhas e tal, isso pode ter acontecido nos Estados Unidos, né? Eu não consigo imaginar algo diferente. É um dinheiro muito bem-vindo por essa esquerda suja, em especial pelo sistema, para manter quem, né, fez vistas grossas, porque, Ivan, perdoe, Borgo, a extensão. Eu já disse aqui, Ivan, como é que eu explico para o meu filho, menor de idade, como é que eu explico para ele que ali é um ponto de tráfico? Ali é um ponto onde eles traficam drogas, filho. Aí ele vê passando uma viatura da polícia. Pai, mas a polícia não faz nada? Não, a polícia não faz nada. Como é que eu explico isso? Né? Que estrutura é essa de um Estado carcomido, entregue, que a polícia passa, sabe que é um ponto, sabe que é ponto de tráfico e vai embora? Tem algo errado. O capim está comendo boi. Então, é uma oportunidade. Desejo que o Trump tenha força. Para isso, ele precisa ir bem na economia. Porque se ele não for bem na economia, a gente sabe que vai ter problemas para a eleição do meio de mandato, aquela coisa toda. Mas, Ivan, chega a esse ponto. Como é que eu explico lá em casa que a polícia passa e não faz nada? Pois é, eu também não saberia explicar, Pitoli, mas o que eu poderia explicar para o seu filho é que isso também está chegando nos Estados Unidos. Eu estive lá em novembro, na Filadélfia, em bairros que realmente ali não tinha muita diferença em relação à Cracolândia, em São Paulo. E vou dizer uma coisa, a distância de você caminhar a pé do centro da cidade da Filadélfia até esses locais. Então, isso também chega nos Estados Unidos, chega na cidade de São Francisco, lá do outro lado, na Califórnia, em Detroit, em outras cidades. Então, a partir do momento que a gente chega nesse ponto também nos Estados Unidos, alguém decide fazer alguma coisa, alguém que possivelmente não esteja se beneficiando do esquema, né? O presidente Trump, aparentemente, ele não faria tudo isso se ele tivesse ali se beneficiando de tudo isso, mas é um esquema que inevitavelmente a gente precisa dizer aqui que está dentro da política, e inclusive dentro da política dos Estados Unidos. A gente só não sabe ainda o tamanho da proporção que isso adotou, né? Existem denúncias de que o Joe Biden deixava a fronteira aberta, não só por negligência, mas também por interesses que ali exclusivos que estavam por trás, né, dessa operação toda. Então, realmente, é uma pergunta muito difícil de responder para o seu filho, e é impressionante quando a gente olha imagens, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, dos anos 30, 40, o pessoal recuperou recentemente, até coloriu essas imagens, e diz não é a mesma cidade. Quer dizer, é algo, quando a gente olha para a história, né, é algo de 50, 60 anos para cá, é relativamente nova essa questão, né? Foi quando justamente a gente teve o boom dos narcóticos, mundo afora e tal, e que os territórios passaram a ser controlados pelo narcotráfico. Agora, explicar isso para o seu filho realmente não é tão simples. Acho que o Borgo queria comentar alguma coisa também, né, Borgo? Sim. Pois não, Borgão? Sim, Ivan, eu advogo há 20 anos na área criminal, estudo bastante sobre o assunto, tenho uma certa experiência nessa área. Hoje o tráfico de drogas, eu ouso aqui a dizer que o principal objetivo do crime organizado no tráfico de drogas é manter o exército, porque é a melhor forma de recrutar o exército que eles têm, né? Pessoas com metralhadoras, pessoas com armas pesadas, porque se eles passam a praticar só o crime de colarinho branco, o crime de colarinho branco é difícil de recrutar pessoas para o movimento, para uma ação armada. Então, hoje, o tráfico de drogas, por exemplo, o crime organizado, para praticar o assalto, sequestro, assalto a banco, para eles não está valendo mais a pena. Eles ganham muito mais dinheiro no crime do colarinho branco, lavagem de dinheiro, organização criminosa, do que com o tráfico.
Outra coisa, é muito difícil prender o crime do colarinho branco porque eles acabam se envolvendo com autoridades do alto escalão, da cúpula dos poderes no Brasil. Então é difícil ter uma prisão, porque se prender um membro do crime organizado, vai prender um político, vai prender alguém que usa toga. Então dificilmente esse processo chega no final. Outro fato, até chegar no final desse processo, há a prescrição. Então o crime organizado já entendeu que é muito mais vantajoso, o crime também, o bandido, o ladrão, ele não é bobo. O bandido, ele analisa custo-benefício. Quer dizer, qual que é o benefício que eu tenho praticando um sequestro, um assalto a banco, um tráfico de drogas? Ele vai analisar o benefício. Agora, qual que é o benefício que ele vai ter, por exemplo, ajudando no roubo de bilhões e bilhões e bilhões de reais com etanol, com roubo de aposentados. Toda essa análise eles fazem. Aí o que acontece? Eles mantêm o tráfico de drogas, na verdade, para ter o exército. A questão da polícia. A polícia, que é subordinada ao executivo, dificilmente eles vão investigar. Nós temos cidades e cidades aí onde a polícia, até o Ministério Público já não está mais nem aí. Bauru, por exemplo, nós passamos uma situação aqui escandalosa, uma situação que a realidade está batendo na nossa cara aqui e ninguém toma atitude em relação a isso. Aí o que a polícia civil, a polícia militar às vezes fazem para contribuir com números? Porque tem que mostrar resultado. Aí eles fazem isso, eles vão lá naquela biqueira, eles prendem aquele traficante que a hora que prendeu, tirou de lá, não dá meia hora, já tem outro traficante, outro aviãozinho lá, trabalhando naquela biqueira. Eles sabem que tem aquele lugar, tem um ponto de tráfico, mas acaba muitas vezes segurando a prisão, a apreensão, porque em determinado momento o chefe cobra, olha, nós precisamos de números. Ah, precisa de número? Então sai prendendo aquele, pega lá um traficantezinho, um cara que tá vendendo maconha, um cara que tá vendendo um negocinho, para apresentar números, quando nós sabemos que o buraco é muito mais embaixo. Não sei se eu consegui ser objetivo, mas eu fiz aqui um resumo dessa podridão do sistema. Conseguiu, é excepcional, Borgo. Só que aí que tá, né? Esse é o chão da pirâmide, mais ou menos, né? Tá um pouco acima do chão da pirâmide. O que o Trump tá fazendo, e agora o Departamento de Justiça aparentemente está indo na mesma linha, lá nos Estados Unidos, é atacar o topo da pirâmide, lá em cima, quem controla toda essa engrenagem. E uma das engrenagens, como aparentemente o Departamento de Justiça lá dos Estados Unidos está classificando, é o cartel de Los Soles. Agora, os senhores imaginem, se o cartel de Los Soles hoje já tem o status de uma Al-Qaeda ou de um Estado Islâmico, você imagina quem estiver acima a hora que a gente tiver mais informações. É por isso que eu estou muito, muito ansioso para ainda nesse primeiro semestre nós termos ali o início, pelo menos, da cooperação do Nicolás Maduro com a justiça americana, porque aí abre todas as possibilidades para uma delação premiada, enfim. Aí, senhores, é o que eu digo, peguem a delação do Hugo El Pollo Carvajal e multipliquem por 10, o tamanho de estrago é incalculável. E olha, a gente vai ouvir nomes que a gente nem imagina, viu?